A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um dos irmãos. Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial. Hoje eu vou ministrar acerca de quando nós surpreendemos alguém em erro, como devemos corrigi-lo, ou como devemos proceder nesses casos e em diversos outros. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, Pai, eu te exalto, te glorifico e te agradeço, Pai, por todo o teu mover nesse dia. Vem, Pai, Espírito Santo, companheiro ajudador, vem nos ajudar esta noite, venha falar ao nosso coração, venha abrir o nosso entendimento, para compreendermos o que quer ministrar a nós neste dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu vou ler para a introdução, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, eu vou ler o versículo 1, e depois vou ler mais 2 versículos, mas por enquanto, vamos ler o versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma coisa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo está orientando quando surpreendemos alguém numa ofensa. Aqui ele não está falando que é pecado, mas nós entendemos às vezes que é pecado, mas não, é qualquer ofensa. E toda ofensa é pecado, embora tenha algum pecado que parece que não é ofensa, mas é ofensa a Deus. Mas se nós surpreendermos alguém dessa maneira, ele fala, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. A primeira pergunta é, somos espirituais? A segunda é, somos mansos? Temos espírito de mansidão para podermos encaminhar tal pessoa? Encaminhar aqui, irmão, ele fala no sentido de orientar, de corrigir, de exortar para que ele não faça de novo. Será que nós temos agido assim? Quando surpreendemos alguém em alguma ofensa, nós nos achamos espirituais o suficiente para encaminhar essa pessoa com espírito de mansidão? E ele diz por quê? Olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Nessa última instrução dele eu entendo o seguinte, se eu não agir espiritualmente com o espírito de mansidão, eu corro o risco de ser tentado na mesma área de que aquela pessoa cometeu a ofensa, sofrendo o risco de cometer o mesmo pecado. Se aquela pessoa foi surpreendida mentindo, e eu o exortar com raiva, achando que eu sou melhor do que ele, eu posso depois também ser surpreendido mentindo. Se ele foi surpreendido adulterando e eu vou lá e me acho mais santo do que ele e o corrijo com dureza, eu corro o risco de também ser surpreendido no adultério. Então, muito cuidado quando nós surpreendermos alguém em alguma ofensa, em algum erro, para que eu, que me considero espiritual, agir à altura, com espiritualidade, corrigindo ele ou levando ele para alguém que terá mais sabedoria que eu, mais experiência para ajudá-lo a superar aquela situação. Lembre-se, ele já está envergonhado, sentido, porque foi surpreendido. E você precisa saber como ajudá-lo para não perdê-lo de vez. Amém? E nesse mesmo texto eu quero ler mais o versículo 7 e 8. Por que nós devemos agir assim? Se você ler todo o capítulo, você vai entender o que o apóstolo Paulo está ensinando. Mas
Eu não vou ater no todo o versículo, todo o capítulo, porque eu quero que você entenda mais coisas naquilo que surpreendemos os outros. Não apenas alguém em alguma ofensa. Há coisas mais que eu quero que você compreenda hoje. Então vou ler também o versículo 7 e 8. Não errais, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Entende por que você precisa corrigir o seu irmão com amor, com carinho, com mansidão, exortá-lo, levá-lo a ele a refletir no que ele fez, para que você também não colha o mesmo que ele. É uma semente a sua correção na vida dele. A maneira com que você vai ajudá-lo, vai corrigi-lo, vai exortá-lo, levará ele mais para perto de Deus ou afastará de vez. Nunca mais ele quer saber de Deus. E a essa sua semeadura você vai prestar conta. Se você semear na carne, ou seja, com raiva, se achando mais certo do que ele, você vai colher corrupção. Mas se você semear no Espírito, com mansidão, com amor, com atenção, você ceifará vida eterna. O Espírito Santo se encarregará disso. É Ele que fala, eu vou te ajudar nessa. E você vai ajudar o seu irmão, vai poder dar uma, vamos dizer assim, vai colocá-lo novamente nos trilhos, para que ele siga em frente. Lembra-se daquela mulher que foi surpreendida no adultério, lá no capítulo 8 de João? Eles já tinham julgado, os caras que surpreenderam, ele já sabia que ela ia ser apedrejada, já estavam até preparando as pedras. Mas aí então trouxeram ela para Jesus. E quando chegaram diante de Jesus, perguntaram para ele. Aliás, só falaram para ele. Ela foi surpreendida no ato do adultério, a lei de Moisés manda apedrejar. E tu, o que dizes? Ficaram turiando Jesus, fazendo desafio para ele. Mas o senhor, o que o senhor fala? Queria testá-lo. E então ele, com sabedoria, com mansidão e com muito amor, ele diz àquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não sobrou ninguém. E depois ele fala com aquela mulher, cadê os teus acusadores? E ela diz, não ficou ninguém. E ele fala, eu também não te acuso. Ou seja, ele falou, eu também não quero te julgar, eu quero que você se arrependa. Eu quero que você tenha uma outra vida a partir de hoje. E a Bíblia diz que ele a despede e diz para não pecar mais. Então, irmãos, existe a maneira correta de você ajudar o seu irmão, de você exortá-lo, de você levá-lo para o arrependimento. E existe aquela maneira que vai estragar tudo. É disso que eu quero falar hoje. Mas não quero falar apenas do seu irmão, dos nossos irmãos em Cristo, os nossos familiares, os nossos amigos que às vezes precisam ser ajudados numa área difícil e complicada. Eu quero falar mais. Eu quero que você medite sobre mais coisas nesses dias de, vamos dizer assim, de pandemia, que todo mundo está se julgando o direito de fazer ou não fazer, de falar ou não falar. Está todo mundo fazendo julgamento de tudo. Então eu quero ler no capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou ler primeiro no capítulo 1, do versículo 18 ao 22. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto
tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu quero que você entenda também, irmãos, que existem algumas situações que acontecem a todos os homens. E às vezes nós nos achamos no direito de julgar, de falar, de meter o pau. E a Bíblia aqui está falando que o próprio Deus vai tê-los como inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Eles não vão poder pedir desculpa para Deus, porque Deus manifestou o poder dele nas coisas visíveis, para que as coisas invisíveis de Deus fossem conhecidas dos homens. Mas eles se negaram a conhecer e praticaram o pecado, a iniquidade, fizeram do jeito deles, praticaram a injustiça. Eu quero que você entenda que você também pode surpreender alguém fazendo essas coisas e se achar no direito de julgar, de corrigir, de fazer duramente. Você vai cair naquele mesmo primeiro versículo, se surpreender alguém no erro. Então aqui eu quero falar apenas dos que cometem injustiça pública, daqueles que nós achamos que podemos falar, corrigir e orientar. Então eu quero que vocês saibam, lá no versículo 32 desse mesmo capítulo 1 de Romanos, o apóstolo narra assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Existe injustiça, irmãos, na sociedade, que Deus não vai corrigir apenas o que comete a injustiça, mas também aqueles que encobertam, aqueles que concordam com ela. É isso que no versículo 32 o apóstolo Paulo está falando. Se você quiser saber o assunto completo que ele está falando, todas as coisas que ele está orientando, falando do que comete as atrocidades, leia Romanos 1, do 18 ao 32. Hoje eu quero falar apenas de quando nós surpreendemos alguém no erro. Mas pode ser que nós surpreendemos alguém cometendo injustiça que nós achamos que ele cometeu, porque alguém disse. A surpresa nossa, a pegar alguém, surpreender alguém cometendo injustiça, está unicamente naquilo que eu tomo conhecimento. Eu não vi o fato. Alguém me disse. E por alguém me dizer, seja por mídia social, seja através de publicação de jornal, seja de qual forma, de qualquer forma, alguém veio e me contou algo. Ah, você viu o que fulano fez? Eu já me julgo no direito de estar falando, de estar corrigindo, de estar descendo o pau. Não, irmãos. Eu posso sofrer a mesma pena. Entende? Você precisa ter sabedoria para saber tratar desses negócios, a tratar dessas coisas que chegam à tua mão, o teu conhecimento. Pode ser que alguém realmente cometeu injustiça e fez algo, fez atrocidade, mas você só tomou conhecimento porque alguém te trouxe uma publicação. Você não sabe exatamente o que foi, você não foi testemunha. E então você tem que tomar o cuidado, meu irmão, para não julgar, para não falar porque você imagina que tem esse direito. Ah, por que você tem esse direito? Porque ele fez errado mesmo. Ah, que coisa, isso não se faz. Mas você não sabe. Você não sabe se ele fez isso. Você apenas tomou conhecimento. Então, eu te aconselho, cuidado. Cuidado quando isso acontecer, porque você pode estar cometendo o pecado de calúnia, o crime de calúnia e difamação, e também são pecado. Mas e se ele realmente cometeu? Esse último versículo diz: você conhece a justiça de Deus, mas não fez nada, então você se torna cúmplice. Você também vai ser julgado igual ele? Também consentiu com ele? Não, meu irmão. Vamos imaginar então no campo político.
Você tem as suas opções de escolha no mundo político e você elege, vota em alguns candidatos e esses candidatos ganharam a eleição. Mas você não sabe como que ele vai se posicionar depois que ele ganha. Você não sabe se ele vai se tornar corrupto ou não. Você não sabe se ele vai ser justo ou não. E então, você se torna cúmplice dele porque votou nele? Não, meu irmão. Depois que você votou nele, você fez a sua parte de cidadão. Você votou em alguém. Agora, a orientação bíblica que o apóstolo Paulo põe lá em 1 Timóteo, capítulo 2, ele fala: admoesto-te, antes de tudo, que faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a orientação, a partir do momento que você votou no seu candidato, é orar por ele. Ah, mas o meu candidato perdeu. Então, você tem a obrigação de orar daí para frente a partir de quem ganhou. Ah, mas quem ganhou eu não gosto. Eu não quero orar por ele, porque eu não concordo com ele. Eu não sei o que ele fez, a situação. Então eu vou te dizer o seguinte, irmão, em Romanos capítulo 3, vou ler o versículo 1 e 2 para que você entenda que você não tem outra opção a não ser orar por aquele que está ocupando cargo público ou qualquer cargo em alguma posição de liderança. Capítulo 13, eu vou ler o versículo 1 e 2. E talvez o 3, mas por enquanto 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Entendeu? Porque eu falo que você não tem outra opção a não ser orar por quem está em cargo de liderança, de autoridade. E aqui eu não estou falando apenas autoridade política, mas toda autoridade que foi constituída, em algumas versões da Bíblia chama potestade, que é a autoridade no grego, aquele que tem autoridade sobre você. Essa pessoa você vai ter que prestar conta diante de Deus se você ora, se você respeita, se você honra. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seus professores, seja os governantes, seja seu chefe, seu patrão, não importa. Ele tem autoridade sobre você e você precisa aprender a respeitá-lo como autoridade, para que Deus não venha contra você, porque você está desonrando uma autoridade constituída por ele. Ah, mas eu não concordo que Deus o constituiu. Ele é isso, ele é aquilo. Não importa se você concorda ou não. Vou te falar uma coisa lá no mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa na terra. Deus não te deu a opção de escolher pai e mãe. Ele escolheu para você. E ele diz que são autoridades sobre sua vida, porque você é filho. Entende? E então você vai ter que honrá-lo como pai e como mãe. Vai ter que honrá-los. Senão você está desobedecendo a Deus e a sua vida pode ser encurtada na terra por causa dessa desobediência. Por a mesma forma, as autoridades constituídas. Ah, mas Deus, como pode Deus constituir um Hitler na vida? Deus pode não ter constituído ele com nível de moral, mas o constituiu com nível de autoridade, porque foi permitido que ele tivesse autoridade. E as atrocidades que ele fez? Ele abusou da autoridade dada por Deus. Quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis, ele fala para Abraão: Abraão, os seus descendentes vão
para o Egito e vão ficar lá 400 anos. Eles se tornarão escravos lá, mas eu os multiplicarei. Mas não se preocupe, eu julgarei aqueles que abusarem da autoridade sobre eles. Então, apesar de Deus enviar, às vezes, a gente para uma situação que parece caótica, dura, estamos aparentemente sendo humilhados debaixo da autoridade que nos foi colocada, creia, Deus tem essa autoridade sob controle. E é Deus que irá tratar com ela. Não precisa você querer se vingar. A própria palavra diz que a vingança é do Senhor. Ele é que vai agir nesse caso. Agora, você tem que orar. Isso Deus não te excluiu dessa obrigação. Continue orando, clamando a Deus e diz como fazia a igreja primitiva. Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo? Sim, Ele está vendo. O Senhor está vendo, Senhor, então nos dê coragem, intrepidez, põe a palavra de sabedoria, dá-nos inteligência, coragem para ir adiante, para seguir em frente. Essa é a sua obrigação de orar por você mesmo e por aquela pessoa que colocou, que está com autoridade sobre sua vida, para que você tenha vida tranquila. É o que o apóstolo fala lá em Timóteo. Para você ter uma vida tranquila e sossegada, você precisa orar pelos governantes, por quem tem autoridade sobre você, para Deus alcançar essas pessoas de uma forma ou de outra. Lá em Timóteo, no versículo 3, o apóstolo disse assim: porque isso é bom e agradável ao Senhor, que quer, no versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para ele se salvar, alguém precisa estar orando por ele. Para ele se salvar, alguém precisa estar falando e testemunhando do amor de Deus para ele. E essa pessoa pode ser você, apesar da luta, da dificuldade, da humilhação, da intransigência, da autoridade que tem sobre você. Mas é Deus que vai tratar desse negócio, amém? Eu quero que você entenda isso. E a partir do momento que você compreendeu isso, você fará que Deus se mova a seu respeito e a respeito dessa pessoa que você está orando, que você está intercedendo, que você está apresentando ela diante de Deus. Amém? Também quero que você entenda, irmãos, que quando você vota em alguém, você votou num político, vamos dizer, você orou para Deus para tomar uma posição, você tomou a posição e votou no seu candidato, e aí o seu candidato começa a fazer coisas erradas. Você descobre. De uma forma ou de outra você descobriu, ou a polícia surpreendeu, ou ele foi investigado e chegou ao conhecimento público de que ele realmente cometeu atrocidade, que ele fez leis injustas. Aqui em Isaías, capítulo 10, o versículo 1 e 2 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicar os pobres em juízo e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e para roubar os órfãos. Aqui Deus está falando bem claro: ai desses. Pastor, mas eu votei nele. Eu votei nele e tenho orado por ele. Está fazendo sua obrigação. A sua obrigação é só essa. Para que aquele versículo lá que diz que aqueles que concordam com ele se tornam cúmplices dele e serão julgados iguais. Então, nesse caso, você sabe que aquele candidato, aquele político que você ajudou a eleger, está fazendo tudo errado. Está te envergonhando, desrespeitando o seu voto, envergonhando a sua confiança, quebrando a confiança que você pôs nele. Não se preocupe, continue orando, porque Deus fala: ai desses. O ai de Deus, irmão, não queira chegar perto desse ai. O ai de Deus, quando a pessoa cai na mão de Deus, o ai dói demais. O ai de Deus virá com tamanha fúria que alguns serão tirados da terra. E nesses dias atuais, Deus está fazendo isso. Deus está agindo de tamanha forma que alguns, irmãos, vão sair da terra. Ah, pastor, mas de que forma? Morrerão. Morrerão mesmo. Ah, por que o senhor fala isso? O senhor está amaldiçoando? Não, não estou amaldiçoando. Eu estou interpretando esse versículo do meu jeitão.
Ah, mas o seu jeitão está errado. Pode até estar, irmão. Se tiver errado, graças a Deus que ele vai ficar aí ainda mais um tempo. Mas e se eu estiver com a razão? O ai de Deus chegará até ele, porque ele não se arrependeu e ele será arraigado da terra. A sua oração foi honrada, você continuou orando, você continuou confiando em Deus, apesar do seu candidato não cumprir aquilo que você esperava, não corresponder à confiança que você depositou nele, e ele está fazendo do jeito dele. Ou então Deus simplesmente, na próxima legislação, ele não será reeleito. Nunca mais será reeleito para nada e será esquecido e acabará seus dias no ostracismo. Sim, irmãos, esse ai de Deus é com Deus, não é comigo. Mas eu sei que o ai dele pode chegar até a morte. Mas começa com o julgamento. E o primeiro passo do julgamento é você orar. Ore por ele, apresente ele a Deus, para que Deus olhe o que ele está fazendo. Se ele está fazendo certo, se ele está fazendo direito, Deus o honrará. Se ele estiver fazendo errado, quebrando a confiança que foi depositada sobre o nome dele, Deus o julgará. Amém? Quanto a você, você só tem que orar. Você tem que continuar orando e confiando que Deus fará o melhor. Amém, irmãos? Por que eu falo isso, irmãos? Por que eu falo que você tem que continuar orando? Porque aqui na terra, irmãos, a terra foi dada aos filhos dos homens. Deus deu para nós. E nós temos essa obrigação de, se o sistema político nosso, o sistema político-administrativo é por eleição direta, e eu tenho o direito de escolher os governantes, então você tem que cumprir essa obrigação. Lá no capítulo 16 de Salmo, ou seja, Salmo 116, no versículo, 115, Salmo 115, irmãos, perdão, Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Deus nos deu a terra, é nossa, dos filhos dos homens. Ah, mas como que é o governo da terra? Conforme a legislação de cada país. Ele deu para os filhos dos homens, os homens resolveram dividir. Foi feita uma divisão, foi cada um para o seu lado, a partir da Torre de Babel. Cada um seguiu o seu caminho, uma língua diferente, um governo diferente, um jeito diferente. E cabe a nós, irmãos, que somos servos de Deus, estar orando por essas autoridades que foram constituídas, para que Deus cumpra aquilo que Ele determinou para eles. Mas eles não querem fazer. Ah, pastor, eles não querem fazer, eles fazem sempre do jeito dele. Você não tem culpa disso. Você só tem a obrigação de orar. Não se preocupe, não fique magoado, não fique chateado. E nem fale mal dele. Não caia nessa tentação de meter o pau no político que você elegeu e agora ele faz tudo errado. Não, não entra nessa. Não entra nessa porque ele não é teu servo. No capítulo 14 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no versículo 4, ele fala assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aqui ele enviou uma palavra de um questionamento que chegou ao conhecimento dele, e que as pessoas queriam saber o que fazer com as pessoas. Um comia uma coisa, outro comia outra, uma fazia uma coisa, outra fazia outra, e o apóstolo Paulo está dizendo: não se preocupe com isso. Isso não é problema de vocês, ele não é servo teu. Em outras palavras, eu entendo assim, ele está dizendo: não foi você que morreu na cruz para ter essa autoridade toda. Quem morreu na cruz foi Jesus, e quem julga é Jesus. Então, se aquela autoridade que você elegeu, e a Bíblia diz que a autoridade é constituída por Deus, então é Deus que irá julgar, tá? Não se preocupe com isso. Cumpra o seu papel de servo de Deus, confia no Senhor, e Ele vai fazer a parte dele, com certeza. Amém? Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, nosso ajudador, seja com cada um de vós, não hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde, que você cumpra o teu papel de cidadão com mansidão, com sabedoria, para não cair nas armadilhas de ter que ser julgado por Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém.